Salve, salve pessoal, Herbert Vieira aqui. Esse vídeo aqui, na verdade, vai ser um vídeo longo. Talvez em algumas plataformas eu tenha que dividir ele em várias partes. Eu não sei quanto tempo vai durar. Quem conversa comigo no WhatsApp sabe que eu sou o cara dos áudios longos, né? Mas eu achei por bem postar esse vídeo aqui para que as pessoas entendam mais ou menos algumas mudanças que tem acontecido na minha vida. Quem me conhece há mais tempo, eu acho que não tá entendendo nada, né, que tá acontecendo. Caramba, Herbert, agora de repente um monte de vídeo jogando e live durante a semana. O que tá acontecendo? Amor, você não... Pronto, você já apareceu. Agora deixa o papai gravar aqui, tá bom? Depois eu te chamo. Então esse vídeo aqui é para esclarecer, né, o porquê dessa mudança no meu perfil, né, nas minhas redes, né, as pessoas que me seguem aí. Vamos direto ao ponto para o vídeo não ficar mais longo do que o que ele já vai ficar. Eu sempre fui gamer, sempre, em toda a minha vida, desde muito pequeno, desde novinho, antes de 7 anos de idade, eu sempre gostei de jogar, sempre. E paralelo a essa minha vida gamer, eu tive o meu primeiro contato com o evangelho aos 7 anos de idade. Então eu comecei a frequentar igreja evangélica aos 7 anos de idade. E naquela época, né, década de 90, existiam muitos paradigmas, existiam muitos conceitos, e sempre foi muito polêmico esse meu caminho, né, de ser cristão, ser crente e ser um gamer. Porque crente não joga videogame, jogar é coisa do diabo, porque os soldados lá jogaram pra ver quem ficava com as vestes de Jesus. Jogar é coisa do diabo. Você tem ideia? Quando eu era novo, existia um conceito em algumas denominações que eu frequentei de que crente não podia ir pro cinema. Cinema é do diabo. Então assim, sempre foi muito essa minha caminhada cristã e gamer, sempre foi muito controversa. E aqui eu já deixo um conselho para todo mundo, independente de religião, independente de placa de igreja, que você leia a Bíblia, que você se aproxime de Deus, para que Deus ele fale com você, certo? Para que Deus ele te oriente. Se você for pesquisar na internet, você vai ver argumentos muito fortes para dizer que você pode fazer determinada coisa, como você vai encontrar argumentos muito fortes para dizer que você não faça tal coisa. Então, se você for pesquisar, você vai enlouquecer e você vai ficar ali, e no fim, o que a gente como ser humano vai fazer? A gente vai fazer aquilo que massageia o nosso ego, a gente vai fazer aquilo que vai ser bom para a nossa carne. Então, busque uma experiência com Deus, leia a Bíblia, busque intimidade com o Espírito Santo, e assim, lá no fundo você vai saber o que é certo e o que é errado. Deus ele vai falar com você, com certeza. E aí eu tô falando independente de placa de igreja, de denominação, porque foi assim que aconteceu comigo, tá? Então eu vivia nessa, né? Sempre gostei, sempre joguei Atari, Master System, Mega Drive. Eu sou daquela época que eu deixava de comer para jogar, né? Pegava o dinheiro do lanche, ia pra locadora. Errado, mas muitas vezes escondido da minha mãe, que minha mãe cristã, né? Fervorosa ali. Não era locadora não era um ambiente para mim, e naquela época eu não tinha condições de ter um console, de ter um videogame, então eu tinha que ir para locadora, era 50 centavos a hora, enfim, era bem assim. E aí eu cresci
nesse meio, né? Muita coisa se desmistificou durante o tempo e eu sempre vivi inserido nesse contexto de game e contexto de igreja. Passei 10 anos afastado do evangelho, mas graças a Deus me reconciliei com Cristo aí acho que fazem 7 anos que eu me reconciliei com Cristo, entre 7 e 8 anos, e tá tudo bem com relação a isso. Mas continuei minha vida gamer. E fato é que o que é que eu percebi? Que de fato não tem nada errado em você jogar, mas depende do intuito, depende do que aquilo faz com você, depende das pessoas que você acompanha, em quem você se espelha. E assim, venhamos e convenhamos que nesse ambiente gamer tem ambientes que são muito tóxicos. Então veio a era das lives, onde a gente acompanha, né? A gente quer ver a gameplay do cara, quer ver, vamos ver, fulano joga bem, vou me espelhar nele. Mas aí, até que ponto você consegue pegar só a gameplay, só as dicas que o cara dá ali pro jogo, e você não deixa que a personalidade do cara influencie nas suas ações, entende? E aí eu deixei de seguir algumas pessoas, deixei de assistir algumas lives, deixei de acompanhar alguns tipos de conteúdo, porque eu entendi que, tipo, cara, é um conteúdo gamer, mas assim, além da parte gamer, tem algo ali que me incomoda. Palavrão, maus exemplos, enfim. E quem acompanha esse mundo vê que aconteceram muitas atrocidades, cara bater em namorada durante live, de cara xingar a mãe, enfim, apologia a coisas ilícitas, né? Apologia a drogas, apologia enfim. Então, e eu comecei a não me sentir totalmente seguro nesse meio. Passei a não me sentir totalmente, não seguro, mas não totalmente confortável, porque tipo, às vezes eu tava ali no sofá da minha sala assistindo uma live, meu filho chegava na sala, o cara, um palavrão lá, ou o cara mandando uma ideia totalmente torta. Aí seu filho olha pra você e fala, meu pai tá lá no domingo tocando na igreja, glória a Deus. Meu pai diz pra mim que chamar palavrão é errado. Meu pai diz que eu tenho que honrar pai e mãe, o cara tá lá esculhambando uma mãe. Meu pai diz que a gente tem que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, mas tá o cara lá esculhambando a mulher na live. Então, como assim? Como é que meu pai prega uma coisa pra mim, mas as referências do meu pai, as pessoas que são referência pro meu pai, fazem o contrário do que ele diz? Então eu comecei a me incomodar e comecei a deixar de acompanhar. Lógico que assim, os meus cabelos brancos, né? A gente chega numa certa idade, num certo nível de maturidade, que a gente já não se deixa influenciar mais por essas coisas. A gente já não copia mais determinados comportamentos, a gente consegue entrar e sair de determinados ambientes sem se contaminar. O que não é fácil e o que não é seguro, dependendo de pra que você seja fraco. A minha fraqueza é jogos de azar. Então, se você assiste live de uma galera que incentiva você a jogos de azar, então em algum momento você vai cair. Minha fraqueza é conteúdo 18+. Então, se você assiste lives de pessoas que incentivam você a consumirem conteúdo adulto, em algum momento você vai cair. E por aí vai. Então a gente chega num certo nível de maturidade que a gente já não se deixa mais levar. Mas assim, qual o exemplo que a gente está deixando? Para os nossos filhos, para, enfim, nossos sobrinhos. E isso eu estou falando para pessoas que já têm família, mas para os jovens também. O cara tá lá assistindo a live, na hora que sempre acontece isso, né? Na hora que a mãe passa na sala, é a hora que o cara chama um palavrão lá. Menino, tá assistindo isso? Isso é coisa... Então, assim, isso me incomodou. Eu acredito que tenha sido
né, uma inspiração assim, e eu disse, cara, já que eu acredito que a comunidade não seja um ambiente totalmente seguro, por mais que existam plataformas sérias que tentem restringir ao máximo, né, as coisas, que tentem fazer com que o ambiente ele se torne o mais seguro possível, mas não é.